Glória a Deus. Amadas, o nosso tema é avivamento. Aviva, Senhor, a minha família. O profeta Abacuque é o profeta que se levanta na narrativa e faz uma oração em forma de canto, uma oração cantada. E eu gosto muito da expressão do reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que avivamento ele é concebido no útero do quebrantamento. E avivamento ele nasce com choro e com arrependimento. Ninguém tem avivamento comendo pipoca, batendo papo, achando graça, conversando abobrinha, de frente de uma TV assistindo Netflix. Está difícil, minha filha, de você ter avivamento desse jeito. Avivamento, ele nasce no útero do quebrantamento, como disse o pastor. Segundo ele também não há, e eu concordo, derramamento do Espírito sem que a igreja sinta sede de Deus. O avivamento nasce quando eu sinto que Deus tem algo mais para me dar. Quando eu sinto que Deus tem algo mais para se revelar na minha vida. Aleluia. E aqui no capítulo 3 você vai ver que Abacuque, ele começa no vale profundo. E o vale profundo de Abacuque é um vale de questionamentos. Abacuque entra em parafuso. Ele fica sem entender como é que Deus vai usar a nação dos caldeus para castigar Judá. E ele não entende como é que Deus vai usar uma nação ímpia para castigar o seu povo, que embora estava merecendo esse castigo, mas ele entra em conflito. E quando Abacuque entra em conflito, aleluia, ele registra esse capítulo 3, aleluia. E segundo alguns estudiosos, e o nosso irmão Jerônimo Pote, ele diz que o capítulo 3 de Abacuque é um capítulo dos mais belos cânticos do Antigo Testamento. Por quê? Porque é um capítulo onde este cântico é ousado no seu conceito, é sublime em seu pensamento, é majestoso em sua dicção e é puro em sua retórica. Aleluia. E aí Abacuque mostra neste capítulo que avivamento ele passa pelo pilar da palavra e pelo pilar da oração. Não existe avivamento sem esses dois pilares, oração e palavra. Aleluia. Por isso que ele começa dizendo, ouvi, Senhor, a tua palavra. Na minha versão diz, ouvi as tuas declarações. Por que ele fala isso? Porque a palavra de Deus, ela nos direciona para o cenário da restauração. A palavra de Deus, ela nos direciona para o cenário do avivamento, do despertamento. E aí, quando ele fica alarmado, ele fica perturbado, ele entra em conflito, quando ele vê que Deus vai usar os caldeus para punir Judá, mas a palavra trouxe ao coração de Abacuque, aleluia, glória a Deus, trouxe um consolo. Aleluia. Essa mesma revelação que Abacuque teve pela palavra, transformou aquele profeta que começou o capítulo 3, questionador, ele termina o capítulo 3 como adorador. Você vai ver que o Abacuque que inicia o capítulo 3 é um Abacuque. Quando ele termina, ele já termina dizendo, olha, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não haja gado, ainda que aconteça o que tiver que acontecer, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O Abacuque questionador agora dá lugar ao Abacuque adorador. Aleluia. E nós vemos isso nesse capítulo, por quê? Porque a palavra transportou o profeta do precipício do medo para a montanha da fé. E é isso que a palavra fala. E é isso que a palavra faz. E é isso que a palavra te leva. Por isso que eu costumo dizer que não existe crente forte sem ler a Bíblia. Não tem como. Não tem como.
Porque a palavra, ela leva você exatamente desse precipício do medo para a montanha de fé, como levou Abacuque. Ele começa a questionar como é que Judá vai ser alcançado, açoitado, como é que Judá vai ser punido justamente pela nação dos caldeus. Mas quando ele recebe a palavra, aquele precipício de medo se transforma numa montanha de fé, e ele entende que Deus é fiel nos seus propósitos e que ele sabe disciplinar os seus filhos na medida justa. Aleluia, glória a Deus. A palavra transporta agora, aleluia, o profeta, glória a Deus, o profeta para o cenário de quê? Do avivamento. Ela produz uma visão clara. O que é que a palavra produz? Ela produz uma visão clara de quê? De quem Deus é e como Ele age. Aleluia. Quando você não sabe quem Deus é, você também não sabe como Ele age. Mas quando você ler a palavra, que você tem conhecimento quem é Deus, você sabe quem Ele é e como Ele age. E você sabe que até no agir dele, mesmo sendo um agir punitivo, mas lá na frente vai redundar em glória, em louvor, em honra, em transformação, em algo novo, porque Ele é o Deus de toda boa dádiva. Glória a Deus, aleluia. A palavra, segundo mostra aqui neste capítulo de Abacuque, ela nos direciona para o quarto de guerra, para o quarto de oração. Abacuque ouve e ora. Ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temei. Aí ele ora: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ele ouve e ele ora. E em Atos capítulo 6, você vai ver que os apóstolos, eles reconheceram, no capítulo 6 de Atos, que eles precisavam priorizar a oração e o ministério da palavra. Eles resolvem fazer isso. E por quê? Porque a igreja sempre vai triunfar quando ela reconhecer e praticar a prioridade de oração e palavra. Desconfie de uma igreja que não põe você para orar. Desconfie de uma liturgia de culto que não estimula você a ler a palavra. Aleluia. A oração ainda que é apresentada nesse capítulo 3, mostra que ela honra a Deus e nos leva para um despertamento. O profeta, ele entrou pelo caminho da oração. Ele não questionou mais. Quando ele entra pelo caminho da oração, os questionamentos são substituídos por confiança. E não é assim que Deus faz com a gente? Quantas vezes a gente entra numa batalha com o filho, numa batalha no casamento, numa batalha no trabalho, numa batalha de porta fechada, numa batalha, quem sabe até com uma irmã, uma batalha de relacionamento, e a gente entra nessa batalha, mas quando a gente entra nela, no caminho da oração, a gente aprende a descansar e saber que Deus vai dar rumo a essa história, e saber que Deus vai se levantar para responder às nossas indagações. Aleluia. A sua oração deste capítulo, ela agora deu lugar ao louvor, ela deu lugar à gratidão, ela deu lugar à adoração. O profeta é transportado do questionamento para a confiança. Ele é transportado do conflito para o descanso. Aleluia. E aí eu quero falar de 3 passos que ele adotou aqui nesta oração em forma de canto. Primeiro passo que Abacuque adotou, o passo da humilhação. Ele está tão impactado com a glória de Deus, aleluia, que ele resolve não pedir a suspensão da disciplina de Judá. Ele apenas se curva diante do Senhor para adorá-lo. Sabe por quê? Porque a revelação de Deus, ela nos transporta ao pó da humilhação. Deus, quando vê que a gente está orando, Ele nos leva para ver quem de fato Ele é e quem de fato nós somos. Você aprende a entender que lá no céu tem um Deus grande, um Deus forte, um Deus tremendo, um Deus poderoso, e que aqui debaixo tem alguém pequeno que depende da ajuda, que depende do amparo, que depende da assistência deste Deus. A oração faz isso, aleluia. Ela nos transporta para o pó da humilhação.
E aí você lembra de quem? Você lembra de Moisés? Lembra de Moisés diante da sarça? A Bíblia diz lá em Êxodo capítulo 3 que Moisés tremeu de medo. Aleluia. Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Quando a gente entra na presença de Deus, a gente entrou no campo da terra santa. A gente entrou, aleluia, na presença da santidade eterna. Lembra também de Isaías, quando Isaías viu o Senhor assentado no alto sublime trono? Olha o pó da humilhação. Isaías diz: ai de mim, porque estou perdido, porque sou um homem puro e habito no meio de um povo de impuros lábios. A oração faz você reconhecer a sua pequenez. A oração faz você reconhecer a grandeza do seu Deus. Aleluia. Lembra de João? Lá no capítulo 1 de Apocalipse, aleluia, João, quando viu Cristo ressurreto, lá na ilha de Pátimos, a Bíblia diz que João caiu aos pés como morto. A oração faz isso, aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos ver o segundo passo que o profeta Abacuque entra. Ele entra no passo da adoração, aleluia. As experiências dolorosas cedem lugar à grandeza do que Deus está se revelando. Aleluia. Na presença de Deus, o destaque não é quem fala bem, o destaque não é quem se veste bem, o destaque não é quem é importante. Na presença de Deus, o destaque não é quem tem um bom emprego. Na presença de Deus, o destaque não é quem tem uma boa retórica. Não, na presença de Deus, o destaque é a santidade dele e a nossa fragilidade, a fidelidade dele e a nossa pequenez, a santidade dele e o nosso pecado é que fica visível na presença de Deus. Aleluia. Ele passa a adorar e ele diz: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando você ora, minha filha, você não vê literalmente falando, mas você vê pela fé. Os seus olhos veem o Rei. Os seus olhos veem o grande. Os seus olhos veem o poderoso, o possante de Jacó. A raiz de Jessé. Aleluia. O terceiro passo que Abacuque adota nesse capítulo 3 é o passo da petição. Aleluia. Abacuque, ele poderia ter orado pedindo livramento. Ele poderia ter orado pedindo restauração. Ele poderia ter orado pedindo para Deus cessar a punição sobre Judá. Ele podia ter orado pedindo vitória. Aleluia. Mas ele não ergueu a voz para pedir nada disso. Aleluia. Ele não ergue a voz para pedir que os caldeus deixassem de invadir Jerusalém, aleluia. Ele agora foca no propósito de Deus. Ele quer ver Deus realizado, aleluia, realizando o seu propósito no meio do povo. O momento era de invasão de Judá, mas ele olha e na sua oração ele diz: aviva, Senhor, a tua obra. Se essa chibata de punição vai trazer avivamento, desce a chibata, mas aviva a tua obra. Se a punição vai trazer refrigério, traga a punição, mas aviva a tua obra. E ele é tão ousado que ele não pede apenas um avivamento para aqueles dias. Ele diz: aviva a tua obra no meio dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Eu quero, Deus, que o que alcance a gente hoje sirva para as nossas gerações. Eu quero, Deus, que o que alcance a gente hoje sirva para os nossos filhos. Eu quero, Deus, que o que nós estamos pedindo hoje alcance a nossa parentela. Você veio aqui buscar o avivamento simplesmente para hoje, ou você veio buscar avivamento para a sua descendência? Ele foca na obra de Deus. Ele foca no que Deus quer realizar no meio do seu povo. Aleluia. Em outras palavras, aleluia, quando Abacuque diz: na ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, tu tens motivo de estar irado. Tu tens motivo de castigar Judá. Tu tens motivo de descer o maio nesse povo, porque o povo é perspicaz, o povo é obstinado, o povo é duro. Mas eu te peço, na ira, exerce, lembra, usa,
da tua misericórdia. Oh, aleluia. Abacuque sabia que se a punição entrasse em cena, mas a misericórdia entrasse junto, o povo teria refrigério. Aleluia. E aí nesse cenário do capítulo 3, que ele acende a esperança no meio do desespero. Imagine aí, a nação dos caldeus era conhecida. A Babilônia não deixava ninguém escapar. Era uma verdadeira potência da época. Estava para invadir Judá. Oh, aleluia. Ele olha para esse cenário, mas ele deixa que a esperança seja acesa, seja firmada no meio do desespero. Aleluia. Porque Abacuque vê isso. Aleluia. Deixe-me abrir aqui um parêntese. Avivamento, ele tem sido muito distorcido no meio evangélico. Aleluia. Estão fazendo agenda para avivamento. Aleluia. Tem a igreja aí que diz, na quarta tem cura, na terça tem batismo, na quinta tem restauração, na sexta tem salvação, como se o Espírito Santo fosse ficar sujeito à agenda humana. O céu tem agenda própria. O Espírito Santo jamais vai ceder ao capricho humano. Aleluia. O verdadeiro avivamento vem de lá. Oh, aleluia. E tem mais, vem de lá. E não depende de plateia, não depende de mecanismo, não depende de holofote, não depende, aleluia, de divulgação. Quando Deus quer, Ele visita a casa. Oh, aleluia. Quando Deus quer, Ele traz renovo. Porque o salmista tinha razão quando dizia, há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando o céu quer, aleluia, coisas grandiosas acontecem. Oh, aleluia. Quantas vezes você está dentro de casa, nos seus afazeres, no seu dia a dia, quem sabe varrendo a casa, quem sabe estopando, quem sabe lavando a louça num pé de uma pia. Quando de repente o Espírito de Deus começa a ministrar no seu coração. E ali mesmo você chora, e ali mesmo você fala em língua. E ali mesmo você se alegra. E ali mesmo você recebe promessa. Mas irmã Aparecida, o que é isso? Quando o céu quer, o céu baixa. Quando o céu quer, o céu visita. Abaia do coubiassé. Não precisa desvirtuar avivamento. Avivamento acontece onde a palavra é ministrada e onde os joelhos se dobram. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Não tem avivamento onde não tem compromisso com a palavra. Sabe por que as igrejas hoje em dia não passam tanto mais ter avivamento? Porque estão substituindo a palavra por shows. Estão substituindo a palavra por um mecanismo propriamente humano. E a palavra é quem gera mudança. A palavra é quem gera despertamento. Se a palavra não fizer, ninguém faz. Se a palavra não gerar, ninguém gera. Aleluia, querem avivamento, mas não querem uma igreja compromissada com a palavra. O Espírito Santo vai sempre honrar quem honra a verdade. E onde é que está a verdade? A tua palavra é a verdade. Como o Espírito Santo vai honrar uma igreja que não honra a palavra? Não tem como. Não tem como. É um toma daqui, é um divulga de lá, é um chama fulano. Tudo se resumindo, centralizando na personalidade, na pessoa em si. Lamento informar. Eu prego evangelho há mais de 30 anos. Eu nunca pude batizar ninguém. E quero terminar assim, sem poder batizar. Nunca, que eu não batizo mesmo. Lamento informar, eu prego evangelho há mais de 30 anos, mas nunca salvei ninguém, porque eu não sei salvar, eu preciso do Salvador.
Lamento informar, eu prego o evangelho há mais de 30 anos, mas eu nunca restaurei ninguém. Quando eu preciso, eu desço a olaria e o restaurador é quem me restaura.